Mais um volume do Ciclo da Cana-de-Açúcar do José Lins do Rego. Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Banguê, do José Lins do Rego. Este aqui é o terceiro volume de uma série de livros do Zé Lins, intitulada Ciclo da Cana-de-Açúcar, justamente porque se debruça com especial atenção sobre um momento histórico brasileiro em que a nossa economia tinha como base a cana-de-açúcar e por isso os engenhos de cana-de-açúcar eram muito importantes dentro do nosso cenário nacional. No primeiro livro, Menino de Engenho, a gente acompanha o protagonista Carlos de Melo indo morar nesse engenho do seu avô José Paulino e descobrindo ali uma espécie de paraíso para ele. No segundo volume, Doidinho, esse menino vai então para o internato, fica distante do engenho, sente muita falta e esse volume termina em suspensão. Para estes dois livros já tem vídeo aqui no canal. E agora, em Banguê, a gente tem um narrador, o Carlos, já adulto, que ficou alguns anos distante do engenho e agora retorna como homem formado em direito para auxiliar ali o seu avô, que já está envelhecendo bastante. Também faz parte deste ciclo o livro Fogo Morto, que é considerado por muitas pessoas como a obra-prima assim, do José Lins do Rego e para qual também já tem vídeo aqui no canal. Mas falando em Banguê, o livro é dividido em três partes. A primeira delas tem como título José Paulino, que é o nome do avô do Carlos, e vai mostrar bem de pertinho o envelhecimento desse homem, esse processo de retorno a um paraíso desfeito que o Carlos precisa enfrentar e que o impacta muito, uma vez que a realidade não corresponde muito àquilo que ele tinha na memória, né, do engenho no seu ápice ali, dos tempos de alegria, de quando ele era um menino e brincava por todo aquele território. Assim como o avô vai envelhecendo, o engenho de Santa Rosa vai meio que desaparecendo junto com ele, então é como se houvesse uma simbiose entre José Paulino e Engenho de Santa Rosa, que o Carlos explora com bastante sensibilidade, passando isso pra gente de modo muito encantador. Mas essa coisa do Santa Rosa tá em decadência não se restringe a este engenho especificamente. Na verdade, esse é um processo que simboliza muito bem a derrocada do engenho como um todo, assim, no Brasil, uma vez que essa estrutura naquele momento, no momento da narrativa, tá mesmo em declínio e estão surgindo substitutos muito mais modernos e atrativos na dinâmica econômica brasileira. Então o Carlos fica ali assistindo a essa realidade dura do desaparecimento do seu avô, do declínio do engenho, enquanto sonha os seus sonhos de grandeza, para usar uma expressão do próprio livro, com a opulência dos tempos passados, em que o engenho só enriquecia cada vez mais e mais, né? Uma coisa muito interessante deste volume, que me chamou bastante atenção, foi a relação aqui do Carlos com a literatura. A gente já tinha visto nos volumes anteriores que ele é mesmo uma criatura muito apaixonada por literatura, desde o primeiro volume, né, do Menino de Engenho, quando ele entra em contato ali, ele apresenta pra gente a Totonha, que era eu falei no vídeo que ela era uma espécie de Sherazade do sertão, porque ela contava histórias muito interessantes que deixavam aquele menino completamente encantado, absorvido por elas. Mas aqui neste livro a gente vai vendo então a cultura letrada mesmo, a literatura escrita, muito presente no modo com que ele lida com o mundo ao redor. Então ele tá lendo, no começo do livro, ele tá lendo Os Maias, do Eça de Queiroz, que é um livro que eu adoro e pro qual também tem vídeo aqui no canal. E essa leitura de Os Maias, que é também uma história de uma família, em que o avô também tem muita importância, influencia bastante o modo com que ele olha pro seu avô ali naquele momento pertinho da morte. Mas não só, eu achei muito bacana que o Zé Lins, ele acaba estabelecendo outros paralelos também com este livro do Eça. Então, por exemplo, tanto em Os Maias quanto em Banguê, e acho que no ciclo da cana-de-açúcar como um todo, a gente vê essa exploração dos espaços sociais internos e externos e o comportamento das personagens nesses espaços que acabam sendo representativos do corpo social, né, brasileiro aqui no caso do Zé Lins. Nos dois casos, essas representações
suscitam críticas ao modo com que as coisas funcionam. E tem, é claro, essa coisa, né, da família, do que é hereditário, que o Carlos, desde o primeiro volume da série, fala muito da loucura do seu pai, como uma sombra que a gente vê, que vai acompanhar ele aqui também. A morte da mãe também o perturba muito. Então existem esses paralelos bem sutis assim, mas muito bem pensados pelos Zé Lins, que inclusive cita diretamente os maias aqui, né? Então eu achei super bacana isso. Mas essa relação do Carlos com a literatura não para por aí aqui em Banguê. Na verdade eu trouxe um trechinho aqui da página 22, que eu achei muito interessante, quando ele fala que tudo era da literatura que se fazia naquele tempo. Um senhor de engenho era um motivo literário de primeira ordem. Viam-se esses homens toscos como verdadeiros aristocratas, comendo com facas de prata e andando de carruagem. A tradição dessa vida me enchia de orgulho de ter saído de tal gente. Ia longe nos meus sonhos, pensava em montar no humilde Santa Rosa o luxo dos meus antepassados. Daria festas, encheria a casa grande de tudo que fosse conforto, faria um mundo do meu engenho. Escrever até em jornais indagando pelos restos dessa nobreza. E os meus artigos falavam da glória de uma civilização que se fora, dos megaípes virados de papo pro ar, de um Pernambuco que falava grosso pela voz dos seus morgados, dos seus barões de Goiânia, do cabo de escada, tudo literatura. Não sei por que nascer assim, com esse gosto pela fantasia. Quando ia ao engenho pelas férias, a realidade do Santa Rosa, a mesa grande, os bancos duros, a telha-vã, os banhos de cuia, as precisões feitas no mato, baixavam o meu fogo, abrandavam as minhas prerrogativas senhoriais. Tudo em mim era falso. Todos os meus sonhos se fixavam em absurdos. Eu adoro esse trecho porque eu acho que ele diz muito, muito, muito do Carlos, que é, acima de tudo, um sujeito conservador. A gente vê aqui, né, como ele sonhava com o tempo passado, com as riquezas do passado, como ele gostaria de retornar, de retroceder a este tempo, ao mesmo tempo que mostra também um caráter meio autocrítico que ele tem, né? Ele mesmo se censura muito por ter essas ideias absurdas, esses sonhos de grandeza, e demonstra também o quanto esse personagem é um idealista, né? No fim das contas, o Carlos é um idealista, e eu diria que essa é uma das maiores razões da melancolia que o acompanha desde o princípio lá em Menino de Engenho, até aqui com mais força, eu acho, porque as coisas não correspondem aos ideais que ele tem na cabecinha dele. Então, no caso do Carlos, o seu gosto pela literatura vem bastante também nesse sentido. O Zé Lins constrói muito bem esse personagem, a gente vai falar um pouco mais disso, mas ele tá ali, então, por dentro, né, da coisa toda, do funcionamento todo do engenho. Ele tem outra perspectiva que não é literária, que idealiza os senhores de engenho. Ele tem a verdadeira, né, perspectiva de todo o processo de decadência que já se anunciava, ainda em Doidinho, eu acho que já tem ali um despontamento da usina vindo substituir o engenho, mas que aqui, enfim, se concretiza definitivamente, tendo Carlos primeiro como testemunha e depois como agente, porque afinal de contas ele vai tomar o lugar do seu avô que tá pra morrer, né? Nesse sentido, eu acho que dá pra gente dizer que essa é uma narrativa crepuscular, porque ela vai mesmo diminuindo as luzes, sabe? Vai chegando no ocaso daquele engenho, também da história daquela família que tá perdendo o seu patriarca. E então tem muito dessa coisa crepuscular no livro todo. Agora, é complicado, assim, gostar desse personagem do Carlos, porque nos primeiros volumes é muito fácil gostar dele, que é uma criança que tá naquele processo de encantamento, né, com o mundo. É inocente, é muito sensível. Agora, neste volume, eu acho incrível como o Zé Lins faz isso, porque ele nos dá o seu personagem, ele nos entrega o seu personagem por completo, com toda a sua complexidade, né? Então ele é cheio das contradições como todos nós seres humanos, certo? Mas ele então é super autocrítico, como eu falei, ele aponta várias vezes a hipocrisia das aparências da classe a qual ele pertence, mas ele não move uma palha para mudar nada, para mudar a violência contra as pessoas negras que ainda trabalham ali no engenho, mesmo depois da escravidão. Ele até, né, se diz sensibilizado, incomodado com aquilo, mas não faz nada, não toma uma atitude.
ele tá ali, é claro, né, se valendo daquilo porque ele tá numa posição de privilégio. Então, por mais que ele se sensibilize, ele reconhece que aquilo ali é daquele jeito para que ele esteja onde ele tá. E aquela posição para ele tá ótima, né? A posição superior aos demais. Então é uma piedade vazia, sabe? Ele mesmo é uma figura muito hipócrita, o que deixa... É difícil, né? A gente gostar de um personagem assim, mas esse é um grande trunfo da construção do Carlos, partindo do menino de engenho até Banguê. E ele fala constantemente de uma falta que ele sente falta de algo que ele nem consegue nomear, mas que parece preenchida, essa falta, esse vazio parece preenchido com a chegada da Maria Alice, que intitula a segunda parte do livro, que é a esposa de um parente meio distante ali do engenho, do pessoal do engenho, né, do seu avô, e que vai passar uns dias lá por recomendação médica e tal. E o Carlos, que nunca tinha de verdade se apaixonado, amado alguém, se vê perdidamente apaixonado por essa mulher que, dá pra dizer, eu acho que é como uma prima, né? Porque ela é esposa de um parente distante, então seria mais ou menos uma prima. Mas a Maria Alice é uma mulher super culta, muito inteligente, ela lê romances que nem o próprio Carlos lê, e isso deixa ele assim atônito. É muito engraçado como ele o modo com que ele descreve essa paixão, esse amor arrebatador que ele tem pela Maria Alice. E ela censura a exploração do homem pelo homem que ela vê no engenho. Também não toma nenhuma atitude, mas ela censura, ela chega a conversar com o Carlos sobre isso. O Carlos que até pensava, né, em escrever literatura, mas que diante desse abismo que existe entre realidade e a ficção que ele conhecia sobre os senhores de engenho e que ele gostaria de escrever, fica travado. Ela sugere para ele que ele escreva, ao invés de ficção, que ele escreva um artigo criticando, né, o modo como as coisas funcionam, ali as relações de trabalho dentro do engenho, o que é também um tema importantíssimo aqui do livro. E aí o Carlos, né, fica ali encantado com aquilo, mas ele até pergunta pra ela se ela é comunista. Ai, é o que ela responde que não, que ela é apenas humana. Mas eu gosto muito da presença da Maria Alice nessa narrativa, porque ela serve muito na base do contraste, sabe? Que é um mecanismo que o Zé Lins parece utilizar com frequência. Eu até tinha comentado nos vídeos anteriores que eu tinha reparado nessa coisa da dualidade, do contraste, e aqui isso se repete. Eu acho que o par que contrasta melhor, assim, que exemplifica bem isso, é esse par de opostos, Maria Alice e Maria Chica. A Maria Chica é uma mulher negra que foi escravizada ali no engenho, que trabalha lá, e com quem o Carlos tem várias relações sexuais. E, enfim, ele acaba se envolvendo bem profundamente com essa mulher, mas ele a trata como nada, assim, como um mero objeto sexual mesmo, para suprir uma necessidade que qualquer outra pessoa não pode suprir, sabe? Assim, o que tem ali é bem assim que o Carlos trata mesmo. E enquanto a Maria Alice, né, essa mulher branca, de classe mais privilegiada e super inteligente, letrada e tal, então elas servem muito como um contraste, o que o Carlos sente por uma, o que o Carlos sente por outro, modo com que essas mulheres são apresentadas pra gente enquanto personagens. A Maria Chica é só uma das representantes dessa base racista do engenho que se reflete no comportamento do Carlos, e isso tudo vai, né, é um modo que o Zé Lins traz essa discussão racial pra dentro dos livros, porque em toda a série é muito importante essa questão. O Zé Lins nunca deixa passar batido, sabe? Mas a gente vê que mesmo com a Maria Alice, com a mesma facilidade que ele dirige amor a Maria Alice, ele também dirige toda sorte de sentimentos negativos na medida que ela não corresponde aos seus ideais. Então, de novo, né, tem essa coisa idealista, mas também misógina, porque pro Carlos é assim, as mulheres importam enquanto servirem a ele, sabe? Mas a partir do momento em que não servem mais, elas não são vistas no mesmo nível ali que os outros personagens. Então, um exímio representante da sua classe, né? E por ser tão idealista, é fadado à infelicidade permanente. A terceira parte do livro
é intitulada Banguê, como o próprio romance, e essa palavra quer dizer tanto o próprio engenho de açúcar ou um tabuleiro em que se leva o bagaço da cana para a bagaceira depois da moagem. E eu acho que neste capítulo a gente tem os aspectos mais antropológicos, digamos assim, do romance, porque primeiro que a gente tem muita relação do ser humano com a natureza, aqui bastante aflorada, então a natureza dá vários sinais, assim como em Fogo Morto, isso foi algo que chamou minha atenção. Aqui em Banguê isso também acontece, nesse terceiro capítulo especialmente. Tem muito uma exploração da relação do ser humano com a natureza e com a arquitetura do engenho também. E os indícios que essa mistura toda dá. Tem uma coisa meio naturalista de questionar, então, a influência do meio no desenvolvimento dos seres humanos ali, que os aliens sabem fazer de modo muito competente. E além disso também se destaca a interiorização que a natureza promove, que o estar na natureza promove, algo que a gente também vai ver ali no Fogo Morto e que aqui recai com bastante força sobre o Carlos, porque é em contato com essa natureza ali solitário que ele vai sentir mais forte a presença paterna, né? Essa coisa da loucura, que é uma mancha na história dele. Ele considera, tá? Mas o que eu gosto mais mesmo dessa terceira parte, que talvez seja a minha favorita, por isso, são as relações entre patrão e trabalhador, as relações de trabalho pautando o desenvolvimento do enredo e muito bem questionadas aqui pelos Zé Lins, por meio dos seus personagens, pelos pensamentos ali do Carlos, pelo modo hipócrita com que ele olha para aquilo tudo acontecendo. Então tem até um momento em que tem tipo uma reunião ali dos senhores de engenho, da galera mais rica, e eles estão super reclamando dos trabalhadores, eles discordam de tudo, mas nisso eles estão de acordo, em reclamar dos trabalhadores, em reconhecer neles qualidades péssimas, acho que é assim que o narrador fala. Então eles consideram os seus trabalhadores gente ruim, trapaceira, preguiçosa. Então toda essa hostilidade entre patrões e trabalhadores, o Zé Lins descreve aqui com maestria, e propõe mesmo que a gente questione o modo com que as coisas são feitas nesse ambiente de trabalho. E agora, a gente lendo esse livro tantos anos depois, que a gente reconheça o nosso hoje como um produto do passado, né? As nossas relações de trabalho hoje ainda refletem muito do que era antes. Então, por isso que é tão importante a gente entrar em contato com livros que retratem e discutam nessas questões. A mentalidade dos patrões em relação aos trabalhadores é toda pautada por uma lógica de posse. Então é como se as pessoas que trabalhassem para eles pertencessem a eles. E também há uma questão da posse de terra, que a gente vai ver muito como centro dos conflitos todos em Fogo Morto. Aqui já desponta, né, a quem pertence o que é produzido na terra. Ao dono da terra ou a quem trabalhou nela. Então tudo isso vai aparecer aqui no Banguê, sem deixar de lado em momento algum as particularidades, as inquietudes deste narrador protagonista, que é o Carlos. E lá pro fim a gente vai vendo chegar ali, mas de modo bem violento, eu acho, a usina. A usina acaba chegando até o engenho, acaba definindo os rumos da vida do Carlos. Essa coisa do açúcar e do algodão, que é também uma dualidade ali, que vai meio que percorrendo as bordas até chegar no centro. No fim do livro, vira o foco de tudo. E já antecipando aí o próximo volume, né, que é a Usina, justamente o último volume que falta para eu ler o ciclo da cana-de-açúcar completo. A editora Global tá publicando, né, os livros todos agora, em edições lindas, lindas, lindas. Como eu estou de mudança, eu tô só com esse daqui, mas no próximo vídeo eu mostro pra vocês, vocês já podem assistir nos anteriores como é que estão as edições dos primeiros volumes, mas depois eu mostro como elas vão ficar lindas na estante, assim, as lombadas e tal. Os livros todos têm apresentações maravilhosas escritas por especialistas na obra dos Zé Lins, que ajudam muito a gente a contextualizar aquilo tudo, a entrar mesmo no ambiente da obra. Eu só diria para deixar este daqui para ler no final, porque tem algumas informações sobre a obra que eu acho que são bacanas de
conhecer enquanto vai lendo, mas o que mais me encantou mesmo nisso tudo, nestes 3 primeiros volumes, foi o Carlos, gente. Por mais que neste volume aqui ele esteja assim, meu Deus, impossível gostar de você, Carlos. A construção desse personagem, né, desde quando ele era criança até agora, até a Duda do canal Book Addict, eu vou deixar aqui embaixo o vídeo que ela fez para esse livro que tá ótimo. Ela falou disso também, né, de como a construção do Carlos, desde criancinha até agora adulto, é um primor, né, da literatura dos Zé Lins. Eu acho que é um personagem muito importante da nossa literatura brasileira. Aqui em Banguê ele chega ali nas suas ilusões perdidas, a gente acompanha o seu processo de educação sentimental, também tem uma coisa meio Flaubert aqui nos Zé Lins nesse sentido. E ele é apresentado pra gente em todas as suas contradições, então é um personagem muito bem montado, muito bem pensado pelos Zé Lins, como indivíduo e como representante da classe dele, né? Narrando tudo com benefício da proximidade, então a gente consegue adentrar esse espaço do engenho com muita intimidade, o que só seria possível mesmo por alguém que está ali, né, que nasceu ali, que cresceu ali, ou seja, a partir de um olhar interno e ativo no circuito, né, do ápice do engenho, a queda da economia açucareira nesses moldes. Então, agora a gente se despede do Carlos, né, porque no próximo volume já não é mais ele que narra, então eu fiquei já com saudade, mas eu tô completamente encantada, gente, pela obra do Zé Lins. Eu quero ler tudo que ele já escreveu, porque ele com certeza é um autor que tem muito a nos ensinar sobre o Brasil. É impressionante como eu falei isso no vídeo passado e falo de novo, que ler Zé Lins do Rego é como escutar o Brasil, e a gente tem precisado muito escutar o Brasil de verdade. Então eu acho que estes livros do Zé Lins são uma excelente porta de entrada para quem está disposto a fazer isso. Bom, mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque eu adorei essa experiência de leitura. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo caso você já tenha lido este ou outros livros do Zé Lins. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui. Considere apoiar o Literatame, porque é só assim que o canal se mantém. E compartilhe o vídeo aí para ajudar a chegar mais longe, certo? É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!